Bíblias. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4, nós vamos ler a partir do 19. 1 Samuel 4, 19, nós vamos ler do 19 ao 22. Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração essa noite. E para isso que estamos aqui, a palavra do Senhor ela não volta vazia, ela sempre encontra guarida nos corações. Então eu tenho certeza que se você entrou aqui essa noite, o Espírito Santo vai falar ao teu coração, queridos. Então esteja com o seu coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a valorizar a presença do Senhor. E é sobre a presença do Senhor que nós vamos falar essa noite. A palavra do Senhor, a partir do 19, diz assim: estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, enquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse: de Israel a glória é levada, pois é tomada a arca de Deus. Queridos, eu me arrepio todinha só de ler essa palavra. Para você entender mais ou menos, eu vou explicar mais ou menos antes o que aconteceu antes dessa parte. Aqui começa com os israelitas enfrentando os filisteus. Eles vão enfrentar os filisteus, só que eles perdem a batalha. Eles perdem a batalha e cerca de 4.000 homens morrem. 4.000 israelitas morrem nessa batalha. E os anciãos se reúnem para decidir, para falar: mas por que nós perdemos essa batalha? O que aconteceu que nós perdemos essa batalha? E aí eles decidem trazer a arca da aliança. Eles deduzem que perderam a batalha porque a arca não estava na batalha. E aí eles falam: vamos trazer a arca, tirá-la de Siló, trazer ela, que agora a gente vai ganhar essa batalha. E aí eles preparam tudo, preparam os levitas para trazer a arca, e aí eles trazem a arca para o acampamento. E aí quando a arca chega, os israelitas vibram, agora a gente ganha, chegou a arca, agora vai dar certo. E os filisteus ficam bem assim, mas mesmo assim se preparam para a batalha. Só que essa batalha ela foi pior que a outra, a derrota foi pior, porque morrem agora 30.000 homens. Antes tinham morrido 4, agora morrem 30.000 homens. E os filisteus levam a arca da aliança. Com eles vão ter as consequências por ter levado a arca, mas eles capturam a arca da aliança e levam a arca. E um mensageiro que conseguiu sair da guerra, fugir da guerra, ele vai correndo avisar a Eli lá em Siló. Ele já estava aguardando, sentado na cadeira. E aí quando ele chega para contar para Eli o que havia acontecido: nós perdemos a batalha, seus filhos morreram e tiraram a presença de Deus de nós. Eli, com um susto, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Vocês imaginam Eli aguardando? Ele já sabia, ele já deduzia o que havia acontecido. E logo em seguida a mulher de Finéias estava grávida, recebe a notícia, ela entra em trabalho de parto. E ali ela dá a luz a Icabode, que significa: foi-se a glória de Israel. A glória se foi, não a glória. Tiraram a presença de Deus do meio de nós. Eu achei muito forte, queridos, porque essa história, ela fala profundamente sobre a presença de Deus em nossas vidas e a consequência do afastamento da presença de Deus, o que causa em nossas vidas quando nos afastamos da presença do Senhor. A derrota do povo de Israel não foi só uma questão militar,
foi uma representação espiritual do povo de Deus, do que eles estavam vivendo, do que eles estavam oferecendo ao Senhor e de como eles estavam valorizando a presença do Senhor. Não foi só uma questão militar. A mulher de Finéias estava dando à luz a um filho que expressava a dor e sofrimento do povo, porque era o que eles estavam vivendo naquele momento, dor e sofrimento. O nome aqui não é só uma questão de identificação, mas uma declaração da realidade espiritual e devastadora que aconteceu com aquele povo. Vocês imaginam sem a presença do Senhor? Às vezes as pessoas podem até achar que chatura, né? A gente comentou agora sobre a forma que nós percebemos que a igreja estava adorando ao Senhor, e é muito interessante que, né, nada foi por acaso, né? O Senhor sabe de tudo, e muitas vezes as pessoas estão aqui e não estão valorizando a presença. Vocês conseguem entender a questão da presença do Senhor? Como é importante a valorização da presença do Senhor? E todos nós estamos aqui, acredito que nenhum de nós viemos perder tempo dentro da igreja. Então, assim, todos nós viemos aqui e não temos a compreensão de valorizar a presença do Senhor. O povo de Israel perdeu a liderança e perdeu a presença do Senhor. Imagina a dor desse povo, eles estavam sem direção. Um povo sem liderança e sem a presença fica sem direção. Por isso que a gente fala também a importância da valorização da liderança, de uma liderança séria, de uma liderança que você sabe a conduta da pessoa, porque aqui infelizmente ele tampou os olhos para os erros dos filhos, e agora eles estão sem liderança e sem a presença. E nós aqui com a oportunidade e não valorizamos a presença do Senhor. A falta da presença causa isso, o que aconteceu com eles. A falta da presença causa perda de propósito. A gente perde a direção, a gente perde tudo na nossa vida. Quando a glória de Deus se vai, ela traz consigo tristeza, desolação, morte espiritual e morte carnal também. Se tirar a presença de nós, nós não somos nada. Se tirar a presença de cada um de nós, nós não somos nada. Esse povo não foi nada sem a presença. Nada. Nós não podemos nos afastar da presença. A gente fica vazio, a gente fica sem foco, a gente fica sem destino, sem saber o que fazer, para onde ir, porque é a presença do Senhor que nos dá a direção. É a presença do Senhor que nos sustenta, que enche as nossas vidas, que preenche os nossos corações. A ausência da presença, ela vai impactar todas as áreas da nossa vida. Todas, não é só uma, é todas as áreas. A presença de Deus é a única coisa que pode nos satisfazer, queridos. E ela traz uma satisfação plena. Uma satisfação plena. Sem a presença não dá para fazer culto. Não dá para fazer culto sem a presença do Senhor. É a presença de Deus que transforma o culto em um ambiente extraordinário. Sem ela, não dá. Sem a presença, a gente vira circo. Palhaço, fazendo coisa para vocês. Não é isso. Animador de plateia, não é isso que nós somos. Nós não estamos aqui para animar a plateia, para animar vocês, para trazer entretenimento para vocês. Ah, mas fulano canta tão bem. Queridos, pode ter feito aula de canto com o melhor cantor, se não tem a presença, é vazio. Não adianta. Pode cantar maravilhoso, show de bola. Para um programa de televisão é ótimo. Mas e a presença? Tem a presença? A presença habita. Às vezes a pessoa que não canta nada, mas passa uma presença. E é isso que importa, é quem traz a presença. E nós
melhores palavras, pode pegar o dicionário e expressar as melhores palavras, mas se não tiver a presença, não passa do teto, nem chega lá, porque nós não somos nada sem a presença. Nós precisamos entender que nós não somos nada sem a presença do Senhor. Quem vem aqui à igreja tem que vir pela presença, não tem que vir por pastor, não tem que vir para ver o amigo, não tem que vir para... Não, vem só por Ele. É por Ele que nós temos que estar aqui. Se não for por Ele, você está vindo em vão. Você está perdendo seu tempo. Você podia estar em casa dando uma série. É a realidade, queridos, porque de verdade eu não venho aqui para perder meu tempo. Eu venho aqui para adorar, para prestar um louvor ao Senhor, para prestar adoração a Ele. Se eu for vir aqui para perder meu tempo, eu não venho. Se eu for vir aqui para o pastor falar glória a Deus, você está assim, ó, levanta a mão. Mas meu Deus, se for chamar para sair, para comer, para passear, tira foto, faz tudo, mas aqui na igreja não consegue. Eu queria entender qual é a dificuldade dessa geração de hoje em dia de adorar o Senhor de verdade. Eu queria tanto entender, gente. Não é possível que você precisa passar por uma dificuldade, por um aperto, para entender que nós estamos aqui de passagem, que nós precisamos adorar aqui. Se você não adora aqui, o que você vai fazer na glória com Ele? Não tem nem... Não faz essa questão de ir para lá. Não faça. Não faça, você está perdendo seu tempo. Nós precisamos entender e valorizar a presença do Senhor. As pessoas estão tirando a glória de Deus de dentro da igreja. Está comum. E as pessoas estão se acostumando a viver sem a presença. Tem pessoas que já estão acostumadas a estar na igreja. É costume, não vem pela presença, vem pelo costume. Para cumprir uma rotina. Mas a igreja ela não pode ser uma rotina. Você não pode ser religioso. Você precisa ser cristão de verdade. Aprender a valorizar a presença. Aprender a valorizar Cristo habitando em você. É isso que você precisa aprender. Tem pessoas que o coração nem queima mais, nem arde, está no automático. Vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Vamos. Para a pessoa tanto faz. Porque ela não está aqui porque ela quer a presença. Ela está aqui por estar. Ah, tem um lugar melhor para ir. Eu vou na igreja mesmo. Então não vem. Fique em casa, queridos. Está aqui para oferecer qualquer coisa para Deus? É melhor não. Se você acha que o Senhor que morreu na cruz por você merece qualquer coisa, que isso? Não, queridos. Não podemos se acostumar com cultos vazios de Deus e cheios do nosso ego. O nosso culto tem que ser Cristo sempre. Sempre, todos os cultos. Não egocêntrico, porque o culto não é para nós, é para Ele. Não podemos esquecer que o sentido do culto, o sentido de estarmos aqui é a presença dEle. Não é a minha, não é a sua, não. Não. A igreja vai acontecer da mesma forma. Não importa se o pastor Bruno não venha, se eu não venha, bispo, papai, não importa. A igreja vai continuar, queridos. Porque a presença é ela que precisa estar. Deus vai usar alguém. Alguém vai se colocar, alguém vai se propor a ser canal. Não importa. É isso que vocês precisam entender. Não é nós, é Ele que faz. Nós somos apenas um canal que Ele usa. Mas tudo vem dEle. É Ele que fala a igreja. Não somos nós. Os pastores escolhem. Não, a gente não escolhe o que quer falar. Muitas vezes é doloroso falar o que Deus quer. Porque tem pessoas que depois viram a cara, não quer falar porque está chateado. Porque acha que o pastor está dando indireta. O pastor não dá indireta, ele dá direta, queridos. Porque a gente não vai ser como Eli e vai fechar os olhos para os erros. A gente está vendo, a gente vai falar o que está errado. Porque na casa de Deus não é de qualquer jeito. As coisas do Senhor não são de qualquer jeito. Enquanto a igreja não aprender, o Senhor vai falar a mesma pregação. O Senhor vai bater na mesma
Quando você não entra aqui pela presença, você sai inflado. Você sai inflado. A pessoa que sai inflada da igreja, que ela não entra para buscar a presença, que ela sai inflada, quando ela chega lá fora, ela fica: o que o pastor pregou? Tu viu o que a pastora pregou? Indireta. Tu viu? Tu viu o que ela falou? Tu viu? E tu viu? Não gostei não. Não, queridos, não é para você gostar. É para você se modificar. A pessoa que sai inflada, ela reclama de tudo. Tu viu o baterista? Toca nada. Eu toco melhor que ele. Tu viu? Tu viu as coisas da igreja? Tu viu? Não gostei. Achei feio. Tu viu? Aí começa a dar lugar a Satanás. Porque veio vazio, saiu inflado. Entrou aqui, não estava focado na presença, estava focado em criticar o que estava acontecendo dentro da igreja. Se você vir na igreja, vai prestar atenção no que está acontecendo na igreja, você vai sair da mesma forma. Aí tem coragem de falar assim: a igreja não me muda, eu não consigo mudar. Você não quer transformação, queridos. Quem quer é transformado. Eu tenho certeza que a pessoa que entra determinada a mudar, ela é transformada. Porque ela se torna morada do Espírito Santo. E ele só entra no lugar que é limpo. Ele não entra em qualquer lugar. Ah, mas eu estou com uma frieza espiritual. Vença ela em nome de Jesus. Vença essa frieza. Tenha fome por Deus. Fome pela presença. É assim que você vence a frieza espiritual, o desânimo, a tristeza. Não estou com vontade de ir para a igreja. Você só vence vindo, lutando, tendo fome da presença, mesmo entristecido, ajoelhando, falando: Senhor, me dá forças, porque eu preciso vencer. Porque a frieza espiritual, ela nunca vai começar com um pecado escancarado. Ela começa com o coração distraído, sem busca pela presença. E quando você vê, a presença se foi. Aí você fala: ih, tirar a presença. Ih, cadê a presença? Não tem mais presença. Quanto mais distante da presença, mais frieza espiritual. Quanto mais distante você está, mais frio você fica. Quanto mais distante da palavra, mais frio. Quanto menos você ora, mais frio você fica. E assim você vai se distanciando. E a pessoa que está longe da presença, ela só toma atitudes que prejudicam a vida dela. Só você vai ver, a pessoa que está longe, você vai ver que ela só toma atitude que tu fica assim: meu Deus, como é que fulano fez isso? Está sem a presença. Quem não tem a presença de Deus, queridos, tem outra coisa. Porque ou é 8 ou 80, né? Se você não tem a presença, você tem outra coisa. Você está dando lugar para outra coisa na sua vida. E a tendência é essa: é você fazer escolhas inconsequentes, escolhas erradas, escolhas inconsequentes. A desobediência. E aqui a desobediência de Eli e de seus filhos pegou toda a nação, todo Israel. Então, cuidado com as suas escolhas, porque às vezes as suas escolhas afetam todos que estão à sua volta. Precisamos ser conscientes das nossas escolhas, das nossas ações, porque elas impactam na nossa vida espiritual. Como é que está a sua vida espiritual? Você para pensar em como está a sua vida espiritual? Eu leio a Bíblia quando eu lembro, quando dá tempo, quando eu consigo. Eu oro quando estou precisando de ajuda do Senhor. Aí eu lembro do Senhor, vou lá e faço uma oração rapidinha. Não usa o Senhor como amuleto não, queridos. Faz isso com o Senhor não. Tenha consciência das suas escolhas. Nós não temos mais tempo de fazer escolhas inconsequentes e sem pensar. O tempo está acabando.
O tempo está acabando. E as pessoas devem achar que já é clichê, né? Quando a gente fala, o tempo está acabando. Mas o tempo está acabando. Depois você vai lembrar que a igreja avisou, que a igreja alertou. Pô, aquele pastor, aquela pastora falou, né? Eu não acreditei que o tempo estava acabando. Estamos no fim. Só que o fim para aqueles que estão em Cristo é glorioso. Mas para quem não está em Cristo, não é. É tenebroso. E Deus, Ele nos chama sempre ao arrependimento. Porque Ele é Deus de amor, Ele é Deus de misericórdia. Assim como a esposa de Finéias reconheceu a perda da glória de Deus, nós precisamos, na nossa vida, reconhecer quando estamos longe do Senhor. Como está a sua vida, queridos, espiritual? O que você tem feito com a presença do Senhor? Como você tem lidado com a presença do Senhor? Não, eu não tenho mais. Há muito tempo o Senhor não habita em mim. Arrependimento. Então o Senhor está te chamando ao arrependimento, à mudança de vida, à transformação. Avivamento é isso. Você quer ser avivado? Seja transformado. Se arrependa e seja transformado por Deus. É o verdadeiro avivamento que pode haver em nossas vidas. Para de achar que avivamento são outras coisas. Para de ficar criando coisa na cabeça, achando que a gente precisa fazer outras coisas dentro da igreja, ou enfiar o mundo dentro da igreja para atrair alguém. Não, queridos, quem vir, vai vir pela presença. Não vamos enfiar o mundo dentro da igreja para atrair ninguém. Ninguém. Não, mas na igreja, não, o problema da igreja que faz isso, eles vão acertar com o Senhor. Nós não fazemos assim. Porque hoje as pessoas querem dar ideia. Por que não faz isso, pastora? Não. A presença do Senhor vai sair? Então eu não quero. Porque não vai valer a pena, queridos. Não vale. Existe a oportunidade de restauração em Deus. E Deus hoje Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua vida. E Icabode, quando a gente fala de Icabode, né, que tiraram a presença, ela não foi só um símbolo da perda da presença, mas um chamado para o povo voltar-se ao Senhor. E hoje o Senhor te chama para você se voltar para Ele. Não importa o que tenha acontecido, porque independente do que a gente faça, o Senhor joga tudo no mar do esquecimento. Ele não se lembra. O Senhor, Ele começa tudo novo conosco. Ele é Deus de renovo. Ele nos renova. Ele faz de nós vaso novo. Você precisa voltar a desejar a presença do Senhor na sua vida. Mais do que desejar as bênçãos que Ele pode te dar. Mais do que só palavras, ou mais do que viver de aparência. Não viva de aparência, queridos. Cristo está vendo tudo. E o nosso mal é achar que Cristo não está vendo nada. Só que Cristo está vendo tudo. Queira a presença do Senhor mais do que qualquer coisa. Tenha fome pela presença do Senhor. Nada vai faltar na sua vida se você tiver a presença. Eu te garanto, eu te dou garantia disso. Que nada falta quando você tem a presença. Nada. Você não vai ter falta de nada. Porque a presença, ela é tudo. E ela preenche cada espaço da nossa vida. Nada vai fazer falta. Você vai ter certeza disso. É só você experimentar a presença do Senhor. E dinheiro não vai fazer falta. Nada vai fazer falta, queridos. Porque você tem o mais importante, que é a presença. Quantas pessoas aí fora são milionárias, não têm a presença e se matam? Ah, mas tinha tanto dinheiro, mas não tinha o Senhor, que era o mais importante. Então não adianta ter tanto dinheiro e não ter o Senhor. Do que adianta? Nós
nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos afasta da presença. Nossos ídolos. Ih, pastor, eu não tenho ídolos em casa não. Não, queridos, tudo que rouba a presença do Senhor é um ídolo. Se você adora mais o seu marido, ele virou um ídolo. Se você adora mais a sua esposa, ela virou um ídolo. Mais os seus filhos, mais um amigo, uma amiga, um parente. Se toma o lugar de Deus, é ídolo. Então abandone aquilo que tira o lugar de Deus. Abandone seus ídolos, seus desejos, suas vontades. Abandona tudo isso. E faça questão só da presença. Em Joel 2, versículo 12 e 13, nos fala assim: o Senhor Deus diz, mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasgue as roupas, mas sim o coração. Rasga seu coração na presença. Rasga seu coração diante dele. É isso que você precisa fazer. Rasgar o seu coração na presença do Senhor. Como é que está a sua vida, queridos, com Deus? Busque a presença do Senhor. Faça valer a presença do Senhor. Permita que o Senhor te guie. Permita que o Senhor te transforme. Permita que o Senhor encha a sua vida. Chega de viver uma vida em vão. Se você está na igreja de qualquer forma, você está vivendo uma vida em vão. Entenda que o Senhor, Ele está disponível a todos nós, a uma restauração, a uma mudança de vidas. Mas o Senhor, Ele não impõe nada a ninguém. Ele não obriga ninguém a servi-lo. Ele é maravilhoso, Ele bate na porta. E se você abrir, Ele entrará e fará morada. Ele não invade, quem invade é Satanás. Quem vê uma brechinha e sai entrando, arrombando tudo, destruindo a sua vida, a sua casa, a sua família, é Satanás. É ele que é o destruidor. Jesus não. Jesus é amor. E Ele nos quer por inteiro. Ele quer devoção. A devoção é uma vida totalmente entregue ao Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Então que nessa noite o seu coração ele possa estar aberto para receber a palavra do Senhor. Para de viver uma vida à toa. Queridos, eu fico assim com o meu coração, às vezes ele dói, quando eu vejo pessoas de qualquer forma na igreja. Às vezes dá até uma decepção. No outro dia eu falei com o pastor Bruno, eu falei, às vezes me dá uma decepção, um negócio. Você fala o que Deus quer que as pessoas ouçam, as pessoas ouvem, entra por aqui, sai por aqui. E as pessoas não mudam, as pessoas não se transformam, as pessoas vivem de qualquer jeito e não se importam. E às vezes eu falo, meu Deus, não é possível. Não é possível que a palavra não entra, não penetra. A pessoa ainda fala, não sabia, era para fazer isso. É dessa forma. Tem que obedecer. Tem que não ser. Sim, queridos, temos, todos nós estamos debaixo da obediência de Jesus. Estamos debaixo dele. Devemos fazer as coisas da forma dele. Não é possível que vocês consigam viver de qualquer forma na presença do Senhor. Não é versículo bíblico, queridos, na internet. Não é postagem, não é isso, é a sua vida. A sua vida é você, é as pessoas olharem para você e falar, Jesus habita nessa pessoa. É as pessoas olharem e falar, caramba, fulano é de Deus, fulano tem o Espírito Santo de Deus, fulano é diferente. Quando fulano chega, o ambiente muda. É verdadeiramente as pessoas verem em você a presença. É você mudar o ambiente. É você transformar os lugares. É você ter o poder de transformar as pessoas através do Espírito Santo que habita em você.
É isso. É isso que o Senhor quer de nós. Fique de pé, queridos, nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o nosso Deus, nosso Pai. Que você possa, em nome de Jesus, aprender a valorizar a presença do Senhor. Que você possa aprender a valorizar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é qualquer coisa. Quando eu vejo pessoas fazendo da casa do Senhor, das coisas de Deus, qualquer coisa, eu fico tão triste. Tão triste quando eu vejo que as pessoas não entendem que Jesus está voltando, que você precisa estar firme no Senhor, que você precisa estar firme no Senhor. Você precisa perseverar até o fim. A gente não passa nem por perseguição, a gente não passa nem por nenhum tipo de afronta. E a gente vive um evangelho tão raso. Imagina o dia que alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar para você abrir mão do Senhor. Será que você terá coragem de abrir mão do Senhor? Se você continuar um crente fraco, você vai ter coragem sim. Se você não consegue valorizar hoje, se você não consegue valorizar agora, quando você vai valorizar o Espírito Santo de Deus? Quando, queridos? Quando? Em nome de Jesus, leve as coisas do Senhor a sério. Não brinque, queridos. Não brinque de ser cristão. Não queira ouvir apartai-vos de mim, malditos. Não queira ouvir isso do Senhor. Queira entrar na Nova Jerusalém. Anseie por esse dia. Anseie e deseje. Deseje a presença do Senhor em nome de